A NVIDIA apresentou recentemente o chip B2000 da geração Blackwell na conferência anual dos seus desenvolvedores. Esse super chip ele é voltado especialmente para a área de inteligência artificial e aí ele possui um processamento muito superior a outros no mercado, né? Em algumas tarefas ele chega a ter um desempenho de até 30 vezes mais potência dentro dessa análise e entrega de dados. Ele é usado justamente para inteligência artificial porque, por exemplo, vamos colocar aí a coisa que todo mundo está usando hoje, que é o chat GPT, você consegue colocar um texto e o processamento de dados dele, a capacidade provavelmente de resposta vai ser muito mais aguçada, ele vai ter uma capacidade de, inclusive, entregar respostas melhores. Então, assim, isso falando para uma tarefa simples que é somente produção de texto. Agora, imagina o que isso não vai fazer em termos de servidor, em termos de entrega de dado, né? Em termos de repente, até produções audiovisuais. Hoje a gente tem visto aí o Sora, a própria Adobe usando para as imagens dentro do Photoshop para gerar imagens de inteligência artificial, Midjourney, enfim, diversos tipos de plataformas que podem ser muito melhoradas ou ter um desempenho até absurdamente rápido, né, em relação ao que a gente tem hoje em dia com os processadores convencionais. Ele ainda está sendo impulsionado, né, a NVIDIA anunciou esse lançamento junto com outras 6 tecnologias inovadoras. Isso tudo para computação acelerada. É voltado realmente para a resposta de processamento de dados, né? Ainda não é utilizado para computadores convencionais, né, como laptops e computadores que a gente tem em casa, PCs, enfim, mas ele vai ser direcionado para essa produção de inteligência artificial. Inclusive, recentemente eu acabei de ver uma notícia que o CEO da Apple está em contato com o pessoal da OpenAI para que eles desenvolvam o software do iOS 18, né, o próximo lançamento aí da Apple, perdão. E aí eles estão nessa parceria, estão conversando para que a OpenAI desenvolva alguns recursos de inteligência artificial que vão estar disponíveis nos smartphones no futuro. Então, o chip ele é minúsculo, se você der um Google, ou talvez aqui em algum canto a gente vai colocar uma imagem para você ver, mas é impossível olhar assim à distância, né? O próprio CEO apresentou o chip, ele é minúsculo, ele cabe na palma da mão. Na apresentação com esses desenvolvedores, ele disse que eles redefiniram as leis da física, né, criando esse chip, porque ele é muito pequeno, ele tem uma capacidade de núcleos ali, processamento de dados que, explicando aqui, é muito difícil de poder dizer o que eles tiveram que fazer para poder compactar tanta informação dentro de um pequeno chip e dar aí um cérebro melhor para os computadores. Além disso, né, esse chip aí, ele tem uma poderosa solução que conecta GPUs, né, do Tensor Core B2000. Aqui eu vou ler porque não tem como decorar esses dados, então são dados técnicos. Além disso, né, a Blackwell apresenta a GB200 Grace Blackwell Superchip, uma poderosa solução que conecta esse Tensor Core B200 à CPU Grace da NVIDIA, né? Então ele oferece até 30 vezes mais desempenho em cargas de trabalho, de interferência de LM, o LLM, né? O que ele significa? É um modelo de linguagem grande, se você for traduzir ao pé da letra, né? O Large Language Modeling. É um tipo de programa de inteligência artificial que ele pode reconhecer e gerar texto. Os LLM são treinados em conjuntos de dados, né? Daí o nome grande, porque ele trabalha em conjuntos de dados, então ele trabalha em grande escala. Ele tem 25 vezes menos custo de consumo de energia em comparação com a sua antecessora e é uma arquitetura revolucionária, né? Quem trabalha com dados sabe que isso é impensável pela mente humana, mas a tecnologia fez com que isso fosse possível, né? E é muito louco pensar como agora a tecnologia nos permite quebrar leis da física, né? Porque o processamento de dados é algo que tem a ver com a nossa, vamos colocar aqui ao pé da letra, né? Tem a ver com o nosso sistema neurológico, como se a gente estivesse falando do funcionamento do cérebro. Então, isso vai permitir que, por exemplo, na área da robótica, os robôs tenham um pensamento muito mais aguçado. Por isso, recentemente, até o Elon Musk fez uma piada dizendo que as inteligências artificiais seriam mais inteligentes do que os próprios humanos no próximo ano, ou nos próximos 5 anos. Até mais do que todos os seres humanos combinados. Foi essa a fala dele. Quem assistiu aquele filme Eu, Robô, com Will Smith, que as máquinas inteligentíssimas ajudam as pessoas nas tarefas de casa, óbvio que a gente fica preocupado, né? Tudo que é extremamente fascinante nessa área, ao mesmo tempo pode ser a nossa
perda. Tem pessoas, vamos dizer aí, que são tidas como conspiracionistas, que falam que, meu Deus, as máquinas vão se voltar contra os humanos. E quem não pensa isso, né? A revolução das máquinas, coisas apocalípticas acontecendo, enfim. Eu acredito que isso tudo vai ser utilizado para o bem, mas é difícil a gente não pensar que algumas pessoas motivadas por ambição ou talvez por controle queiram, às vezes até inclusive, usar essa tecnologia e esses mecanismos tecnológicos em prol de repente, fazer coisas abomináveis que não posso nem citar aqui, que logo no início eu vou ser tido como conspiracionista. Bom, resumindo, o que significa esse chip? Se você for lá no ChatGPT e colocar uma pergunta complexa, você vai ver que ele tem um tempo de resposta. Esse chip vai diminuir, na verdade vai zerar esse tempo de resposta. Então é como se ele fosse te dar uma resposta aqui, tipo uma pessoa te respondendo na lata, entendeu? Imagina que você faz uma pergunta muito difícil para alguém, a pessoa pensa, analisa, começa a pensar naquela resposta, porque exige uma certa, sei lá, às vezes um aprofundamento de assunto. A inteligência artificial não tem isso. Você pode perguntar qualquer coisa lá e ele vai te responder na hora, na lata, entendeu? É isso. Basicamente é como se fosse uma capacidade melhorada para o cérebro do seu sistema, da sua máquina, do seu computador. É isso. É integrar o software ao hardware, né? Pegar a máquina, ela não é nada sem o motor, é como um carro, é o motor do carro, né? Entendeu? A gente às vezes olha muito para a carcaça, é legal ver carros bonitos, mas existe todo um desempenho por dentro, existe uma tecnologia. É a mesma coisa com os computadores. Cada computador é diferente do outro, né? Tem telas melhores, tem desempenho melhor, depende do seu uso, né? Às vezes a pessoa, como eu, por exemplo, eu sou um designer, eu preciso de desempenho de máquina para às vezes animar vídeos, para fazer motion. Tem gente que precisa fazer filme, CGI, envolve muito desempenho, memória RAM, HD e por aí vai. Para quem não sabe, eu sou formado em sistemas de informação, aprendi muito sobre isso. Desde os meus 16 anos de idade estou aprendendo, estudando e trabalhando sobre isso e a gente aplica isso para a nossa agência Figueira. Isso, a minha profissão mesmo corre muito risco se eu não souber utilizar bem ali dentro do design. Coisas que eu demorava às vezes horas. Meu Deus, eu demorava às vezes para fazer um anúncio de revista, já cheguei a levar 2 dias, às vezes um dia inteiro só para recortar uma imagem. Quem é dessa época aí, eu não vou falar a minha idade, mas eu sou de 1989. Eu comecei ali nas agências fazendo anúncio de jornal. A gente fazia anúncio para jornal impresso. Aí a coisa foi migrando, foi indo pro TikTok, foi indo para Instagram, Facebook, né, que chegou primeiro. Quem que não lembra, né, do MSN, que às vezes a gente tinha que usar de madrugada, né? A internet de escada, né, esperar da meia-noite para não pagar a linha telefônica, que era caríssimo na época. Toda a tecnologia que ela é lançada, ela é caríssima. Mesma coisa com esse chip, por exemplo, ele está sendo lançado por $40 mil. É muito caro, né? Se você for colocar isso em reais, eu não quero nem converter para não ficar triste. Mas enfim, toda a tecnologia lançada ela é muito cara. Os primeiros computadores eles eram absurdamente caros, absurdamente maiores. O primeiro computador ele tinha o tamanho de salas, ele tinha metros quadrados, ele era gigante, inclusive usado para guerra. Tem um filme inclusive chamado Jogo de Imitação, que ele fala sobre a invenção desse primeiro computador aí, muito legal. Um filme que conta a história da guerra, claro, polêmico, mas ele conta a história de como a tecnologia foi utilizada para que uma guerra fosse ganha. Enfim, não vou entrar em assuntos históricos, como eu disse, não é o intuito desse canal, mas é um assunto muito interessante. Então, se você quiser saber mais, é só conversar aqui com a gente no Figueira, nossos links estão aqui na descrição, ou você pode também procurar nosso Instagram, as nossas redes sociais. Já aperta aí o sininho, curte esse canal, continua seguindo a gente, nós vamos continuar postando mais conteúdos relacionados à tecnologia e esses avanços que estão acontecendo diariamente. Esse começo de ano, falei uma frase que ficou marcada, né? A gente sempre falou da revolução a cada 10 anos, né? A gente sempre teve isso, pelo menos no meu ciclo aqui social, a gente sempre viu as pessoas falando de 10 em 10 anos as coisas vão mudando, vão acontecendo. A gente está percebendo que agora, a cada ano, é como se a evolução fosse por cada ano 10 anos. Então é como se a gente estivesse evoluindo aí 10 anos por ano. Então as coisas estão avançando muito rapidamente, as gerações já estão tendo saltos gigantescos, né, de uma para outra. Antes a gente falava aí de 40, 50 anos, hoje a gente está vendo o salto de 10 a 5 anos de uma geração para outra, de diferença de linguagem, de maneira de se expressar. Então fica ligado, a gente vai tentar falar sobre tudo isso aqui.